Olá, seja muito bem-vindo. Para que você possa ter um melhor aproveitamento nessa videoaula, eu sugiro que você utilize fones de ouvido. Bom, esta videoaula está inserida dentro de um conjunto de outras videoaulas, cujo objetivo é ensinar para você a construção de páginas para a internet utilizando a linguagem de marcação HTML e as folhas de estilos encadeadas, o CSS. O objetivo desta videoaula é comentar com vocês um pouco sobre este mecanismo chamado de CSS. Nós vamos comentar nesta videoaula algumas características deste mecanismo, algumas vantagens, vou estar mostrando para vocês alguns exemplos de CSS e depois eu vou colocar em prática alguns exemplos para vocês, onde são apresentados alguns exemplos de propriedades em CSS. Ok? Meu nome é Wilton de Paula Filho, vou ser o professor de vocês nessa videoaula. Em caso de alguma dúvida, favor entrar em contato comigo através do meu e-mail wiltonpaulafilho@gmail.com. Muito bem. O que é CSS? Algo que a gente tanto ouve falar por aí. Bom, CSS, o significado da sigla é Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo encadeadas. Folhas de estilo encadeadas. Vamos ver a definição dessa CSS aqui, de acordo com o W3C. As folhas de estilo encadeadas é um mecanismo simples para adicionar estilos aos documentos web. Como assim? Quando a gente faz uma página para a internet, nós utilizamos a linguagem de marcação HTML para poder dizer que lá nós teremos um título, teremos um parágrafo, teremos uma imagem, teremos um vídeo e assim sucessivamente. Ou seja, a linguagem HTML se preocupa com a estrutura de uma página. Mas ela não tem a preocupação essencial em formatar aqueles elementos que estão sendo colocados numa página. Quem vai se preocupar com isso é esse mecanismo aqui, ó, o CSS. Então eu coloquei aqui para vocês, ó. Cascading é um mecanismo simples para adicionar estilos. Então o CSS vai se preocupar com a formatação dos textos, com as cores, o espaçamento entre os elementos, a disposição desses elementos dentro de uma página e assim sucessivamente, ok? Norman Walsh já define de forma complementar o seguinte: as folhas de estilo é um conjunto de diretrizes para indicar aos navegadores como que os vários elementos deverão ser apresentados no documento. Tá joia? E esse vai ser o meu objetivo nesta videoaula. Introduzir este conceito aqui para vocês, CSS, e mostrar através de alguns exemplos práticos de que forma que a gente pode utilizar o CSS em páginas para a internet. Ok? Muito bem. Eu tinha dito para vocês no slide anterior que o HTML se preocupa com a estrutura de uma página. Vamos ler o que está escrito aqui? A linguagem HTML preocupa-se com a disponibilização de links, imagens, parágrafos, títulos, linhas e etc. Enfim, preocupa-se com a estrutura da página, ou seja, com os elementos que deverão estar presentes nela. Sem se preocupar muito, vamos dizer assim, ou sem se preocupar mesmo com a forma, com a diagramação da página, ok? Já o CSS, esse mecanismo, ele se preocupa com a apresentação, com a beleza da página, o quão ela vai ficar bonita e agradável para o usuário. Então aqui nós temos já a CSS, que é as folhas de estilo encadeadas, irão se preocupar com o layout da página, ou seja, a forma como os diversos elementos, tais como textos, imagens e menus, irão ser diagramados e apresentados ao usuário. Enfim, a CSS se preocupa com a formatação do conteúdo de uma página web. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo que eu preparei para vocês. Vou abrir aqui no navegador. Aqui eu tenho um exemplo de uma página HTML. Nós temos aqui exemplos de tags que foram utilizados em HTML para poder criar a estrutura dessa página. Aqui nós temos um título. Aqui nós temos links que estão sendo apresentados através de uma lista não ordenada. Aqui nós temos um outro título,
um subtítulo, aqui nós temos um parágrafo, mais uma lista e assim sucessivamente. Aqui embaixo nós temos parágrafo, parágrafo, aqui nós temos uma lista ordenada por causa da numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então isso aqui é uma página HTML, onde foi utilizados apenas tags HTML para poder definir então a estrutura de uma página. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar essa mesma página para vocês, onde nesta página foi utilizado o conceito de CSS para poder melhorar o layout dessa página, inclusive criando alguns efeitos em links. Quer ver? Bom, o primeiro exemplo é esse aqui. Nesse primeiro exemplo, o que nós temos? Nós temos o mesmo conteúdo daquela página que foi mostrada para vocês, porém aqui já utilizou-se alguns conceitos de CSS, ou seja, já houve aqui uma preocupação maior em apresentar esse conteúdo de uma forma mais agradável. E aqui olha só que interessante, quando nós passamos o mouse sobre algumas dessas opções aqui do menu, né, sobre esses links, nós já conseguimos ver aqui alguns efeitos, olha só. Aqui nós temos outros efeitos, aqui nós temos também onde é mudada a cor de fundo e assim sucessivamente. Olha só, a disposição das informações, esse conjunto de informações está disposto ao lado deste outra seção aqui da página, tá vendo? Então isso aqui foi feito utilizando o conceito de CSS. Vamos ver o mesmo exemplo, o mesmo texto sendo utilizado numa outra página, porém sendo apresentado com outro layout. Olha que interessante. Isso aqui, a construção desse menu aqui do lado esquerdo, desse outro menu aqui do lado esquerdo e a seção de conteúdo aqui no centro, essa divisão aqui, ou essa diagramação, foi feita através do conceito de CSS. Então isso aqui já dá para vocês terem uma noção que o CSS é um conceito, é justamente aquele mecanismo que é utilizado para poder permitir que as informações de uma página sejam apresentadas de uma forma mais agradável ao usuário, ok? E esse é o objetivo dessa videoaula, tá introduzindo esse conceito para vocês e mostrando na prática como é que a gente faz para poder utilizar esse conceito na construção de páginas para a internet, ok? Muito bem, quando a gente fala de histórico em CSS, significa então que isso teve um início, está tendo aí um período de desenvolvimento ainda. E hoje, a versão mais atual que está sendo desenvolvida é a versão 3, ou a versão 3.0, tá joia? Bom, então aqui nós temos o CSS nível 1, que foi em 1994, vou deixar para vocês fazerem depois uma pesquisa na internet sobre esse histórico, tem bastante coisa aí já escrita, mas é importante saber que isso aí começou lá em 1994, que é justamente o ano que começou a ser popularizado a internet comercial, principalmente aqui no Brasil, onde eles começaram a perceber então que poderia ser melhorado o layout das páginas para a internet, ok? Depois nós temos o nível 2, 12 de maio de 1998, que é justamente a versão que nós vamos utilizar aqui nessa apresentação, é a versão 2.1 do CSS, tá joia? Vou deixar como objeto de estudos para vocês a versão 3, que hoje nós já temos bastante coisa interessante aí, tá? Antes de nós passarmos para o próximo slide, onde eu mostro um pouquinho sobre as características de cada uma dessas versões, eu gostaria de estar respondendo essa pergunta com vocês. Com as tags HTML é possível formatar as informações de uma página? Olha só, eu vou colocar aqui o editor de texto Dreamweaver para estar mostrando aqui para vocês uma coisinha bem bacana aqui, ó. Aqui eu tenho o HTML, o head, vou tirar até essa meta tag, por enquanto a gente não vai usar ela. Tá joia? Então nós temos aqui o head, o title, o body e fecha o HTML. Nós vimos o seguinte, quando nós criamos, por exemplo, um texto, por exemplo, meu nome, Wilton Filho. Wilton Filho, suponhamos que eu queira colocar esse texto aqui em vermelho. Como é que a gente faz? A gente usa a tag fonte color, a tag fonte, atributo color, e aqui a gente coloca red, a cor vermelha aqui. Tá joia? Vamos fechar aqui. A pergunta é a seguinte, com as tags HTML, é possível formatar as informações de uma página? Nós sabemos que o HTML ele provê algumas tags que nos permite formatar então as informações de uma página, mas nós não conseguimos ir muito longe com essas tags HTML. A gente percebe uma certa limitação. As folhas de estilo encadeado, o CSS, provê justamente essa vantagem em você permitir algumas formatações ou várias formatações que o HTML não é capaz de fazer. Ok?
Então aqui a gente consegue responder da seguinte forma: com as tags HTML é possível formatar as informações de uma página? Sim, e de uma forma bastante limitada. Ok? Essas versões aqui do CSS é o seguinte: a primeira versão está aqui, ele continha propriedades para fontes, margens, cores e etc. Né? Já na versão 2, ele tem tudo que tem na versão anterior e adiciona aqui uma série de outros recursos, por exemplo, posicionamento absoluto de elementos, numeração automática, quebra de páginas, alinhamento do texto da direita para a esquerda e vice-versa. Tá? E a versão 3, que não é abordada aqui nessa apresentação, inclui já uma série de outras características, por exemplo, caixas com bordas arredondadas, múltiplas colunas de informações numa página, animações, transições, tem bastante coisa interessante. Inclusive, quem tiver interesse nessa parte do CSS3, vocês podem procurar no meu site www.wiltonfilho.com. No menu, localizado à esquerda, vocês podem fazer o download lá de uma apresentação minha, onde eu comento um pouco sobre o HTML5, o CSS3 e a biblioteca JavaScript jQuery. Ok? Bom, eu acho que o que é o mais gostoso antes de nós começarmos a codificar uma página é entender um pouquinho quais são as vantagens daquela tecnologia que nós estamos começando a aprender. E eu já vou comentar de cara aqui para vocês. Para mim, uma das principais características que eu acho do CSS é o seguinte: imagina que vocês têm uma página para a internet, ou melhor dizendo, um website, onde esse website é composto por 3 páginas: index.html, alunos.html e pesquisa.html. Suponhamos que em todas essas páginas aqui nós temos títulos, utilizando a tag H1. H1, introdução aqui. H1, introdução também. H1, introdução. Suponhamos que em cada uma dessas páginas aqui nós temos vários títulos. E suponhamos que de uma forma padronizada eu queira colocar todos esses títulos aqui na cor azul. Por exemplo, dessa forma aqui. Então eu tenho uma página H1, vou apagar esse conteúdo e nós temos assim, ó, H1, introdução. E aí aqui eu teria o texto. Numa página 2, que seria a minha página correspondente lá a alunos, eu teria a seguinte situação. Aqui eu já teria H1, por exemplo, alunos. Aí um texto qualquer. Suponhamos agora que tanto este título quanto este título, essa página eu não vou implementar para vocês. Tanto aqui quanto aqui eu queira que a cor dos títulos sejam azul. Ou azuis, né? Então vamos colocar aqui font color blue. O que nós teríamos? Essa mesma tag na segunda página. Então nós teríamos o seguinte: Ctrl C, vamos colar aqui azul para esse título alunos e aqui a gente fecharia então fonte. Ok? Vamos salvar essa página, e vamos abrir cada uma dessas páginas no navegador. Então nós temos aqui introdução, texto, ó, e embaixo o texto, e agora vamos abrir essa página 2 aqui no navegador. Olha só, vamos tirar o zoom aqui. Então nós temos introdução azul e alunos azul. Se porventura o meu cliente, por exemplo, decidisse que esses títulos não vão ser mais na cor azul e sim em vermelho, o que a gente deveria fazer? Teria que ir em cada página e ter que trocar essas cores de forma bem mecânica, bem trabalhosa. Eu já salvei as páginas, agora vamos visualizar essas páginas no navegador. F5 e agora F5. Imagina agora um projeto que tem lá 200 páginas, 300 páginas e tem milhares de títulos, onde cada página tem dezenas ou centenas de títulos. Imaginem vocês agora tendo que dar manutenção em cada uma dessas páginas, em cada um dos títulos. Isso acaba se tornando o quê? Vamos dizer assim, pouco eficiente ou ineficaz. Então o que a gente poderia fazer? O CSS tem uma grande vantagem que é o seguinte: o que eu poderia fazer? Eu poderia criar um arquivo externo, onde eu poderia colocar neste arquivo aqui a configuração dessas cores, de tal forma que, se eu tivesse que mudar a cor desse título aqui, eu não precisaria mais mudar dentro de cada um desses arquivos. Eu poderia fazer a mudança num único arquivo e essa mudança seria propagada para cada uma das minhas páginas. Ou seja, se eu tivesse 200 páginas, ao invés de eu fazer 200 atualizações em 200 arquivos, eu faria a atualização apenas em um único arquivo.
ok? E eu vou mostrar para vocês, ao longo deste curso, não nesta videoaula, como é que a gente faz exatamente isso. Criar um arquivo, onde a gente coloca lá as nossas folhas de estilo, aplico aqui a configuração e propaga essas configurações para os outros arquivos, ok? Então não percam as próximas videoaulas. Bom, então isso aqui eu considero uma vantagem muito bacana, que isso aqui está relacionado a quem? A questão da otimização na manutenção do código, tá joia? Bom, vamos ver algumas outras vantagens. Uma outra vantagem bacana da CSS é o seguinte, eu sou capaz de mudar o layout dos componentes de um formulário. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa página 1 aqui e vou colocar nessa página aqui um botão. Então, input, type, button. Vou colocar assim, ó. Vamos fechar. Vamos salvar e vamos visualizar isso no navegador. Olha lá, ficou um botão pequenininho, vamos colocar um texto dentro dele. Então, vamos escrever assim, value igual, por exemplo, cadastrar. Olha só que bacana. F5, aqui tem um botãozinho, ó, criado em HTML. O que nós estamos vendo aqui nesse slide é justamente o seguinte, com CSS eu sou capaz de mudar o layout de vários componentes de um formulário. Esse aqui é um elemento de formulário. Um outro elemento de formulário seria esse aqui, ó. Por exemplo, input, type, text, pronto. Aqui eu teria então, olha só, aqui uma caixa de texto. Estes elementos são elementos de formulários, radio button, checkbox, uma área de texto e assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que eu sou capaz de mudar algumas configurações desses elementos aqui pelo CSS. Por exemplo, eu queria que esse botão aqui tivesse uma borda vermelha. Como eu faria isso? Em CSS, basta que eu fizesse o seguinte, eu venho aqui então no botão e coloco assim o atributo style, e agora aqui dentro eu vou colocar assim, ó, border, dois pontinhos. Eu vou falar que ela vai ter 1 px de espessura, vai ser sólida, ou seja, contínua, e eu quero que ela seja vermelho, por exemplo. Salvei e agora vamos atualizar aqui, ó. Olha lá o meu botão. Eu consigo então estilizar o botão de uma página. Olha que bacana. Ah, eu quero que esse botão tenha largura de 5 px. Muito bem. Então aqui está, 5 px. Eu queria, por exemplo, que esse botão tivesse a cor de fundo. Aí eu tenho que fazer o seguinte, border, 2 pontos, coloco os valores. Agora ponto e vírgula para continuar colocando outras propriedades. Background color, que é a cor de fundo. Queria que fosse, por exemplo, azul. Vamos ver? Olha lá, o botão azul. E eu queria que o texto, por exemplo, ponto e vírgula, color, 2 pontos, fosse branco. Olha lá, então, o meu botão. Olha só. Tá bom? Eu queria, por exemplo, que a fonte fosse um pouquinho maior. Font size, 2 pontos, por exemplo, 20 px. Olha lá, o nosso botãozinho. Tá? Então a CSS me permite fazer justamente isso, olha só. Eu consigo mudar o layout dos componentes de um formulário, botões, caixa de edição, caixa de seleção e assim sucessivamente, tá bom? Uma outra coisa que a gente via que era muito limitado no HTML era a alteração do tamanho da fonte de um texto. Em CSS, a gente não tem mais este problema, assim como eu mostrei aqui para vocês. Nesse botão, por exemplo, eu poderia colocar assim, font size 50 px. Eu teria então um botão com uma fonte gigantesca, olha lá, 50 px. E eu poderia, por exemplo, aumentar esse tamanho ou diminuir à medida que eu quisesse. Vamos colocar aqui agora 100 px. Vamos salvar, atualizar, um botão com tamanho de 100 px. Então, o que a gente tinha de limitação no HTML, a gente não tem mais isso aqui agora em CSS. E vocês devem ter percebido lá que o CSS nada mais é do que um conjunto de propriedades que a gente coloca a uma determinada tag, e aí quando a gente aplica aquela propriedade, aquele efeito então é propagado lá na janela do navegador, tá bom? Uma outra coisa bacana que a gente consegue ter aqui no CSS, as vantagens do CSS, é espaçamento entre letras. Por exemplo, como é que a gente faria o espaçamento entre cada uma dessas letras aqui? Ó? Vamos pegar aqui esse texto. Eu teria que vir cá, colocar um espaço aqui, fazer isso aqui, Ctrl S, e lá no navegador e atualizar para poder ter esse efeito aqui, ó, o espaçamento entre cada uma das letras. Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas se eu tivesse que colocar mais de um espaçamento aqui, ó, por exemplo assim, vamos salvar, eu já não conseguiria visualizar isso aqui no navegador. Eu teria que utilizar de um código especial para poder fazer isso, tá? Mas por mais que eu tenha conhecimento desse código especial, suponhamos que um cliente pede o seguinte: Wilton, eu gostaria que, por exemplo, você colocasse entre cada letrinha um espaçamento de 1 centímetro. Puxa, como é que eu ia medir aqui o espaçamento entre essas letras aqui de 1 centímetro?
Bom, eu poderia, se eu tivesse em CSS, um controle maior sobre isso. Então, vou colocar o seguinte, vamos dizer que esse texto aqui, eu vou usar uma tag aqui, spam. Qual que é o objetivo dessa tag spam? Nenhum. Ela não faz absolutamente nada. A única coisa que ela faz é o seguinte, permitir que tags, atributos, possam ser colocados nesse texto. E o atributo que eu vou usar aqui é o style, ou seja, eu vou utilizar neste momento aqui CSS. Eu vou dizer o seguinte, style, vou colocar text, não, letter, spacing. O espaçamento entre cada letrinha aqui do texto, ó, letter spacing, o espaçamento vai ser de 2 centímetros. Vou salvar isso aqui e vou visualizar isso no navegador. Olha que bacana, eu tenho exatamente 2 centímetros entre cada uma das letrinhas. Posso trabalhar com outras unidades, posso trabalhar com 5 pixels, por exemplo. F5. Ah, ficou muito pequenininho, vou colocar 10 pixels ou 15 pixels. Então, nós temos aqui, ó. Olha só, eu consigo fazer isso aqui então. Tá joia? Muito bem. Isso aqui é uma outra característica em CSS, espaçamento entre letras, espaçamento entre palavras. Vamos fazer um exemplo? Então aqui nós temos texto de exemplo. Eu não quero espaçamento entre letras, eu quero espaçamento entre palavras. Então eu coloco word spacing. Então o espaçamento entre cada palavrinha aqui, eu quero que seja de 2 centímetros. Então eu coloco assim, venho aqui, atualizo, e nós temos agora 2 centímetros de espaçamento entre cada uma das palavras. Coisas que a gente não conseguia fazer com quem? Com HTML. Tá? Outra vantagem que nós temos aqui é trabalhar com unidades que antes nós não tínhamos em HTML. Centímetros, milímetros, polegadas e assim sucessivamente. Ok? Vamos agora passar aqui por outras vantagens em se trabalhar com o CSS. Elementos podem ser colocados na página com maior precisão e sem lugar para erros. Em outras palavras, antes no HTML, para que eu pudesse posicionar elementos aqui em alguma parte específica da tela, o que eu deveria fazer? Usar o conceito de tabelas. Agora não, eu não preciso usar tabelas para poder colocar uma imagem aqui no cantinho da página. Em CSS eu posso colocar um elemento em qualquer lugar da página, tá bom? Outras características que eu tenho aqui em CSS é definir a visibilidade dos elementos. Eu posso definir margens, sublinhados, riscados e assim sucessivamente, tá? Com CSS eu já consigo fazer animações. Algumas animações que antes a gente fazia até em Flash, algumas eu já consigo fazer em CSS. Consigo criar menus, consigo criar efeitos em links, consigo dar transparência a alguns elementos, tá joia? E assim sucessivamente. Bom, eu aqui nos testes, nos exemplos que eu estou criando aqui para vocês, eu estou utilizando o Dreamweaver, mas vocês podem utilizar qualquer outra ferramenta que dá suporte ao CSS. Aqui eu mostro para vocês uma lista de ferramentas que é possível utilizar para criar CSS junto com o HTML, com a página de vocês, ok? Vamos começar? Basicamente o que a gente vai ver agora é o seguinte, eu mostrei para vocês aqui através desses exemplos que é possível colocar o CSS dentro, direto, numa tag HTML. Quer ver? Mais um exemplo básico. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui e vamos trocar agora a cor desse H1 aqui usando CSS. Nós não vamos utilizar a font color. Para usar CSS aqui, basta colocar o atributo style. E aqui basta, olha só, o tanto de propriedades que nós temos aqui. Isso aqui tudo é CSS. CSS nada mais é do que isso aqui, ó. Um conjunto de propriedades que você pode utilizar e deve conhecer o significado de cada um. E ao colocar, por exemplo, para trocar a cor de um texto, a propriedade é a propriedade color. E aí o que é interessante? Essa é a propriedade que permite alterar a cor de um texto. E aí como é que funciona a sintaxe? Você coloca a propriedade, 2 pontos, e em seguida você coloca o valor. Aqui no Dreamweaver, o que é bacana, quando eu coloco 2 pontos, aperto Ctrl, espaço, ele apresenta essa caixinha aqui para mim, ó. E eu vou escolher a cor vermelho. Que isso aqui é em hexadecimal, ou se eu quiser escrever, basta digitar então red. Ok? Muito bem, vamos visualizar esse navegador. Aqui está, introdução vermelho. Então isso aqui é uma propriedade, isso aqui é um valor. E o que a gente vai ver agora nesse slide aqui é o seguinte, que ao invés de nós colocarmos as propriedades de CSS diretamente dentro da tag, eu posso colocar isso aqui fora da tag. E é o que nós vamos aprender agora, ó. Então nós vamos aqui no código fonte,
debaixo da tag title, eu vou dizer para a minha página HTML que essa página aqui ela vai ter vários estilos, ou seja, vários elementos, H1, P e assim sucessivamente, vão ser alterados as suas propriedades. Então eu faço assim, style, type, igual, text, barra CSS, e agora eu fecho aqui o style. Isso tudo dentro de onde? Dentro da tag head, ok? Pode ser em cima do title, pode ser embaixo do title, não tem problema algum. Mas o que é importante é que vocês coloquem exatamente a forma como está descrita aqui, ok? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o navegador, quando a página for carregada, que essa página aqui vai ter o quê? CSS. Ou seja, ela vai ter um monte de estilos. Ou seja, eu vou mudar a formatação da minha página a partir do CSS, ou das CSS, das folhas de estilo encadeadas. Ok? Como é que a gente faz aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos tirar isso aqui, que foi colocado aqui para alterar a cor do H1, e eu vou dizer o seguinte, que a partir desse momento, aí eu coloco aqui o nome da tag, H1, abre chave, fecha chave, ou seja, início e fim, e aqui dentro, então, eu vou colocar as propriedades em CSS. O que eu quero alterar do H1? Color, dois pontos, red. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que na minha página HTML vai ter estilos, e o primeiro estilo que eu estou alterando aqui é da tag o quê? H1. E eu estou alterando o que dela? A cor vermelha. Pronto, agora eu não preciso fazer mais nada aqui na parte de baixo. Automaticamente, esse H1 meu aqui vai utilizar essa configuração que foi aplicada aqui em cima. Vamos visualizar isso no navegador? F12, que é a tecla de atalho aqui, para poder abrir o meu navegador. E aqui eu tenho introdução. Se eu alterar isso aqui para azul, Ctrl S, e se eu atualizar a página aqui, olha o que eu tenho, o meu texto azul. E o que é mais bacana? Se eu tiver um texto aqui, texto, vamos colocar esse texto dentro de um parágrafo, tá ok? Vamos fazer assim, ó. Agora eu vou colocar um outro título, por exemplo, H1, por exemplo, teste. Outro título. E agora suponhamos que eu coloque embaixo um outro parágrafo, tá bom? O que será que vai acontecer? Será que esse color blue vai ser aplicado a esse H1 aqui? Vamos ver? Ctrl S e F5. Olha só, outro título. O que isso significa? Que todo H1 que eu colocar na minha página agora, ele vai ter cor o quê? Azul. Isso que é o bacana de CSS. A manutenção agora se torna muito mais eficaz. Ao invés de eu ter que ficar alterando todo H1, eu altero no único ponto, por exemplo, green, e automaticamente ele aplica para todos as outras tags. Olha que bacana, agora eu tenho verde. Tá ok? Bom, espero que vocês estejam gostando e agora a gente vai dar continuidade. Tá ok? Vamos fazer um exercício aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre as folhas de estilo encadeadas. Construa uma página HTML contendo as informações do quadro abaixo. Na verdade, o quadro que eu quis fazer referência é esse aqui. Então, vamos colocar lá, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, curso Tempos para a Internet, disciplina Fundamentos de Web Design. Para ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, então ele está pedindo para a gente colocar esse texto, olha só, esse texto dentro do nosso body, do body lá, Instituto Federal, pronto. Aí ele fala o seguinte agora, aplique as seguintes configurações no texto, utilizando CSS, tá bom? Esse texto nosso aqui, nós vamos colocar ele, nós precisamos colocar ele dentro de uma tag. Então, nós vamos colocar dentro da tag, olha só, P, ok? Vamos colocar aqui, vamos tirar aqui, vamos colar aqui. Pronto, agora nós temos o texto dentro da tag P. E agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, deixa eu apagar aqui, muito bem. Nós precisamos colocar esse style type debaixo do title, lembrando que o head fecha depois, e a gente vai fazer o seguinte, nós vamos mudar esse P, nós vamos mudar a configuração dele. Como é que a gente faz? Coloca a tag, início e fim, e aqui dentro a gente vai colocar as propriedades que vão ser aplicadas aonde? Tudo que estiver dentro da tag P. E lá está dizendo o seguinte, que a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o tipo da fonte para Verdana. Então, o tipo da fonte, a propriedade é o seguinte. Eu não mostrei para vocês, deixa eu mostrar aqui. Acho que isso aqui é muito importante.
Primeiro, esse elemento que a gente coloca aqui tem abre-chave e fecha-chave. Esse elemento aqui é chamado em CSS de seletor. Quando a gente coloca esse negócio aqui, dois pontos, isso aqui é chamado de propriedade. O que a gente coloca para cada uma das propriedades são os seus valores, tá bom? E esse abre e fecha-chave tudinho aqui é chamado de declaração de estilo. E tudo isso aqui, H1, abre-chave, color, dois pontos, red, tudo isso aqui é chamado de regra em CSS, tá bom? Então ele está pedindo para a gente alterar o tipo de fonte para Verdana. A propriedade aqui é fonte, style, fonte, family. Fonte family, então, é a propriedade que me permite alterar a fonte de quem? De uma tag. E aqui a gente coloca Verdana, ponto e vírgula. Ok? Próxima propriedade que ele quer que a gente altere. Vamos ver lá. Tamanho da fonte para 16 pixels. Então, fonte size, dois pontos, 16 px. Ok? Ctrl S, vamos salvar isso aqui. Próximo agora, alinhamento centralizado horizontalmente. Centralizado horizontalmente assim, é a antiga tag center do HTML. Então, a gente põe text, align, dois pontos, center. Maravilha, né? Então, tipo de fonte, tamanho da fonte e alinhamento do texto. Ok? Próxima propriedade, espaçamento entre linhas. Ó, espaçamento aqui entre linhas. É igual lá no Word que a gente coloca lá. Espaçamento entre linhas, duplo, 1,5, tá? Espaçamento duplo é assim, ó. Letter. Não, desculpa. Line 8, que é a altura da linha. Então a gente vai colocar assim, o espaçamento é duplo, 2. Olha lá que interessante. Só isso, tá bom? Ah, eu quisesse 1,5, por exemplo, 1,5. Tudo bem? Vamos ver a próxima propriedade agora. Cor do texto, vermelho. A cor do texto nós já sabemos. A cor do texto é color red. Muito bem. Está prontinho. Então eu falei que o meu parágrafo, ou seja, tudo que estiver dentro da tag P, olha só o P aqui, vai ter esse tipo de fonte, esse tamanho, alinhamento, o espaçamento entre linhas e a cor. Vamos ver esse navegador, F12, olha lá. Instituto Federal de Educação. Né? A única coisa que nós precisamos fazer aqui é colocar uma quebra de linha para o texto ficar, cada linha ficar numa, para que cada linha seja, então, esteja, para que haja uma quebra de linha entre cada um desses textos. Pronto. Ficou difícil, hein? Mas vamos lá. Tá bom? Olha só, nós temos aí, ó, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, curso de Sistemas para a Internet, disciplina de Fundamentos, Web Design 1. Maravilha. Assim como está apresentado aqui no slide para vocês. Usando o que? CSS. Ok? Muito bem, vamos para alguns exercícios aqui. O primeiro exercício diz o seguinte, para a gente aprender um pouquinho mais sobre CSS. Ah, não mostrei para vocês. Ah, vou mostrar aqui agora nesse slide. Crie uma regra utilizando o seletor P. Então, vou vir aqui. Vocês não precisam fazer isso. Vocês podem criar um arquivo novo, tá bom? Eu que não vou fazer isso. Eu vou aproveitar sempre aqui o meu arquivo que eu já digitei. Vamos ver o que está pedindo aqui. Cria uma regra utilizando o seletor P. Então, vamos criar uma regra. P, início e fim. Pronto, acabei de criar uma regra. Então, cria uma regra utilizando o seletor P. Parágrafo contendo as seguintes propriedades. Cor de fundo. A cor de fundo é background color, cor de fundo. E ele está falando que é cinza claro. Então, vou escolher esse cinza aqui. Pronto. Aí ele fala tipo de fonte, sans serif. Tipo de fonte, qual é a propriedade? Fonte family, não é? Sans serif. Pronto. Aí, nós criamos a regra. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um parágrafo aqui e vamos colocar um texto qualquer. Por exemplo, Wilton Filho. Professor Wilton Filho. E vou colocar meu e-mail aqui. Minha página. http://wiltonfilho.com. Tá aí. Criei. E agora ele fala o seguinte. Tem algumas perguntas aqui. Todos os elementos P possuem o mesmo estilo? Vamos ver. Primeiro vamos visualizar isso no navegador. Tá lá. Cor de fundo cinza. E a fonte que foi utilizada foi sans serif. Ele está perguntando o seguinte. Se eu colocar um novo parágrafo aqui com outras informações, por exemplo, web design.
Vamos salvar, atualizar. Todos os parágrafos que eu colocar na minha página vão ter o mesmo estilo? Resposta: sim. Posso ter 2 parágrafos com cores diferentes? Por exemplo, suponhamos que eu quisesse esse parágrafo com a cor de fundo cinza. E esse aqui eu quisesse, por exemplo, que fosse sans serif, só que a cor de fundo verde, por exemplo. É possível de ser feito isso? Resposta: sim. Agora, como fazer isso? Vou mostrar isso para vocês nos próximos slides, nas próximas videoaulas. Tá ok? Bom, aqui é o seguinte, vamos ver. Aqui está comentando, utilize comentários quando necessário. Se eu quisesse comentar que esse background color aqui é a cor de fundo, eu podia fazer assim, ó, barra, asterisco, e colocar assim, definição, define a cor de fundo. Fecho com asterisco, barrinha. Isso se torna, então, um comentário. E aqui eu posso falar assim, define o tipo de fonte do texto. Asterisco, barra. Pronto, olha que bacana. Então, isso aqui define quem? O tipo de fonte. Então, barra, asterisco, asterisco, barra é utilizado para poder incorporar ao nosso código-fonte comentários. Ok? Vamos dar continuidade? Vamos ver o que tem de bacana aqui mais para frente. Continuação em relação ao exercício 1. Cor do texto, azul marinho. Cor do texto, nós já sabemos que é a propriedade color. Azul marinho, acredito que azul marinho deve ser esse aqui. Pronto, vamos colocar um comentário. Define a cor do texto. Ok? Qual é a próxima propriedade? Tamanho da fonte, 11 pixels. Então, nós vamos colocar um comentário aqui. Define o tamanho da fonte do texto. Asterisco, barra. E aqui o tamanho da fonte é fonte size 11 px. Pronto, está aí o meu parágrafo com as propriedades que foram solicitadas. Tá ok? Ctrl S para a gente poder salvar e vamos visualizar isso no navegador. Tá lá, azul, tamanho da fonte 11, cor de fundo, cinza. Tá ok? Vamos ver que pergunta que tem para a gente aqui agora. Se houver um elemento dentro de P, por exemplo, strong, ele receberá também as configurações de P? Vamos entender o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, aqui nós temos o parágrafo. Tudo isso aqui está sendo aplicado a quem? Ao texto que está dentro da tag parágrafo, ok? Ele está dizendo aqui o seguinte, se eu colocar, por exemplo, Wilton Filho aqui, em negrito, vamos colocar assim, Wilton Filho em negrito. Ele está dizendo o seguinte, o P abrange todo esse texto aqui. Como eu tenho uma tag strong dentro do P, eu quero saber, o Wilton Filho, além de ficar em negrito, ele também vai receber todas as propriedades que foram definidas aqui para o P? A melhor forma da gente constatar isso é visualizando no navegador. Ver se o Wilton Filho vai ficar em negrito, F5. Olha que bacana, além de ficar em negrito, ele teve a cor de fundo cinza, teve o tamanho da fonte de 11 pixels, cor de fundo cinza e assim sucessivamente. O que isso significa? Que toda tag que for colocada dentro daquela tag, onde nós temos uma configuração para ela em CSS, isso significa que essa configuração é aplicada também a este texto, ou a esta informação. Então aqui, ó, quando foi nos questionado, se houver um elemento dentro de P, por exemplo, strong, ele receberá também as configurações de P? Resposta, sim. E se houver uma imagem, acontecerá o mesmo? Quais propriedades serão aproveitadas? Bom, a ideia é o seguinte, eu coloquei o strong. Agora vamos apagar aqui esse strong e vamos fazer o seguinte. Suponhamos que eu tivesse aqui uma propriedade, uma tag assim, img source, colocasse, por exemplo, aqui o nome da imagem e a sua extensão. Será que essas propriedades aqui serão aplicadas a essa imagem? Primeiro, tipo de fonte sans serif. Será que faz sentido eu falar que, por exemplo, uma imagem, o tipo de fonte dela vai ser Arial, sans serif, assim sucessivamente? Não faz sentido. Faz sentido eu colocar color para aquela imagem? Não faz sentido, porque color é uma propriedade para texto. 11 pixels e assim sucessivamente. O background aqui no caso também não faria sentido, porque a imagem é um quadrado, a não ser que essa imagem tenha a cor de fundo transparente.
ok? Então essa pergunta aqui é muito interessante, nós respondermos ela pelo seguinte motivo: e se houver uma imagem, acontecerá o mesmo? Quais propriedades serão aproveitadas? Algumas propriedades não vão ser aplicadas em tags internas, porque não faz sentido aplicar talvez aquela propriedade àquela tag, ok? Vamos para o exercício número 2. Cria uma regra contendo as seguintes propriedades. Ele está pedindo para criar uma regra, não falou qual é o seletor. Então a gente pode criar aqui, por exemplo, uma tag cujo seletor vai ser o H1. E ele pede o seguinte: espaçamento entre letras, 5 pixels. Então, letter spacing, né? Então, de 5 pixels. Vamos salvar. Tipo de fonte, Arial Black. Tipo de fonte, fonte family. Arial, que ele fala aqui, Black. Não é? Opa. Arial, cadê? Arial Black. Ok. E ele fala agora o seguinte: as propriedades acima deverão ser aplicadas aos elementos H1 e P. Está falando que isso aqui, na verdade, é para ser aplicado tanto para um H1 quanto para P. Vocês podem criar uma página nova, tá? Eu vou aproveitar, como eu disse anteriormente, a mesma página. Então está falando que isso aqui tem que ser aplicado a um H1 e a um P. Então eu vou Ctrl C, vou colar aqui e vou falar que isso também vai ser aplicado ao elemento P. Tá joia? Vamos fazer um teste. Vamos apagar isso aqui, o Wilton Filho, e aqui nós vamos criar um H1 para poder ver esse efeito sendo aplicado, e aqui deixa o Web Design mesmo, tá ok? Vamos visualizar isso no navegador, e nós temos lá, letter spacing, 5 pixels entre cada um deles. Font family, Arial Black. Por que esse texto de baixo ficou um pouquinho maior? Pelo seguinte, porque o H1, além do espaçamento entre as letras, e além do tipo de fonte, o H1 também faz o quê? Aumenta o tamanho da fonte. Então isso é até importante a gente chegar na conclusão que quando a gente aplica as propriedades a uma determinada tag, isso significa dizer que aquelas propriedades são adicionadas às características já, por default, as características já padrões daquela tag, tá ok? Então por isso que ficou aqui tamanho da fonte maior. É claro, agora se eu vier aqui colocar fonte size aqui 2 pontos e 20px, aí acabou. O que ele vai fazer? Ele atualiza o tamanho da fonte. Então ele redefine aquela propriedade que já é nativa da tag. Mas a pergunta não é essa, desse slide aqui. Ele quer dizer o seguinte: as propriedades acima deverão ser aplicadas. Na verdade, não tem nenhuma pergunta, né? Deve ser aplicados H1 e P. Apliquei H1 e P. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que isso aqui poderia ser muito bem otimizado. Por quê? Porque se isso aqui é idêntico a H1 e a P, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu posso apagar isso aqui e falar que tanto H1, P possuem essas duas propriedades. Basta aqui, então, que eu coloque a vírgula entre cada uma desses seletores. Tá, ok? Vamos visualizar? Olha lá. Ok e ok, significa que foi aplicado tanto H1 e P. Esse conceito aqui é chamado de agrupamento de seletores, ou seja, eu agrupo todos eles e separo cada um deles por vírgula. Ok? Vamos continuar? As propriedades acima devem ser aplicadas, não utilizo o conceito de classe. Muito bem. Além das propriedades acima, aplique apenas ao elemento H1 mais uma propriedade capaz de definir a cor de fundo para cinza claro. Muito bem, olha só, o que ele está dizendo é o seguinte: tanto H1 quanto P vão ter essas propriedades. Mas agora eu quero o seguinte: além dessas duas propriedades estarem sendo aplicadas para H1, eu quero que o H1, só ele tenha a cor de fundo cinza. Como é que eu faço? Se eu colocar aqui background color, o que vai acontecer? Isso vai tanto para H1 quanto para o P, e não é isso que a gente quer. Nesse caso, o que a gente faz? Vamos tirar isso aqui. A gente cria uma nova regra com o mesmo seletor e aplica somente quem? Aquela propriedade exclusiva somente para aquele seletor. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? O H1 e o P com letter space e font family. E o H1, além disso tudo aqui, o H1 tem também a cor de fundo o quê? Cinza. E é assim que a gente faz. Quando a gente quer um elemento mais específico, a gente cria uma nova regra para ele e define as propriedades específicas somente para ele. Ok? Vamos salvar isso aqui e vamos visualizar isso no navegador. Olha lá, as mesmas propriedades anteriores, só que com a cor de fundo o quê? Cinza. Tudo bem?
Vamos dar continuidade? E agora é o nosso último exercício antes de nós finalizarmos esta videoaula. Cria uma nova regra capaz de aplicar as propriedades abaixo a todos os elementos de uma página HTML. Muito bem, vamos apagar isso aqui. E ele está dizendo o seguinte: espaçamento entre linhas, vamos colocar assim por enquanto, espaçamento entre linhas, line height, 2, e o tipo de fonte. E o tipo de fonte é fonte family. Qual é? Sans serif. Sans serif. Ele está falando o seguinte: aplica isso aqui a todos os elementos de uma página. Aplicar a todos. Então vamos tentar lembrar quais são: H1, H2, H3, H4, H5, H6, strong, P, B. Não, isso aqui não está certo. Não faz sentido. Será que não tem uma forma de eu aplicar isso aqui a todos os elementos de uma página HTML sem ter que listar todos eles aqui? Sim, para que a gente possa fazer isso, basta colocar o asterisco. Isso significa que todos os elementos de uma página vão receber então essas configurações. Ok? Muito bem, pessoal. Para a gente poder finalizar, nós temos algumas perguntinhas rápidas aqui, ó. Quantas regras posso ter para cada elemento, tag? Aqui a gente viu, ó, H1. Depois a gente fez o que? H1 de novo. H1 de novo. O que ele está perguntando aqui é: quantas regras? Uma regra, duas regras, três regras. Quantas regras posso ter para cada elemento? Para esse elemento aqui, eu posso ter quantas regras? Quantas regras forem o que? Necessárias, tá bom? Qual que é a vantagem de nós utilizarmos essa abordagem aqui? A manutenção do código fica muito mais rápida, tá joia? E a gente consegue reaproveitar o código para uma tag e para outra, e criar então situações específicas para uma determinada regra, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Sugiro fortemente que vocês comecem a pesquisar na internet quais são as outras propriedades em CSS que podem ser utilizadas para formatação de textos em uma página. E não esqueça, a melhor forma de vocês sedimentarem um conhecimento adquirido é colocando ele em prática, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.